Olá, meus queridos. E então, você gostou das aulas que nós preparamos com muito carinho sobre interpretação bíblica, arqueologia, sobre contexto, sobre hermenêutica, sobre como Jesus lia e interpretava a Bíblia? Pois é, agora chegou a hora de eu te contar um pedaço da minha vida, um trechinho só, que eu acho que você vai gostar de ouvir. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, e todos os mineiros têm um grande sonho, que é conhecer o mar. Aliás, isso já é tradição na história do estado de Minas Gerais. Até fazem piada com relação a essa paixão que o mineiro tem por água salgada, por praia. Dizem que a praia do estado de Minas Gerais seriam as praias do Espírito Santo, ou Guarapari, que a gente vai para ali. Enfim, o primeiro momento que eu tive a oportunidade de conhecer o mar, eu era criança, e foi uma das maneiras assim mais sensíveis que eu pude perceber o carinho do meu pai para comigo. É uma lembrança que eu guardo no fundo do meu coração. Foi na praia de José Menino, em Santos. Eu não sei se alguém que está me assistindo é do litoral santista e conhece a praia de José Menino. Pois bem, foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer o mar. Foi fantástico aquele dia. Eu tenho até uma foto para partilhar com vocês. Naquela época não era tão fácil ter a quantidade de imagens e fotos que nós temos hoje com um aparelho de celular. As fotos eram em papel, e aí está o meu pai, brincando, colocando a mão no meu ouvido, e eu, magro como um varapau. E lá atrás, a praia. Que coisa mais linda. Eu me lembro ainda quando eu, extasiado, cheguei e vi aquelas ondas e aquela cor branca da espuma, e eu não entendia. Eu perguntei para o meu pai, isso aqui é sabão em pó que eles vão jogando? Porque a única imagem parecida que eu tinha era quando minha mãe lavava roupa, naquela época em tanque. Ainda não era tão comum a máquina de lavar roupas, então a água, quando você jogava o sabão em pó, ficava realmente com aquela espuma branquinha. Então parecia que eu estava num mar de espuma de sabão em pó. E a cena clássica, é claro. Eu coloquei sim a mão na água e levei até a boca e fiz a frase clássica, é salgada. Foi muito legal. E quem conhece o litoral santista sabe que lá no fundo você pode ver aqueles navios. Então, para mim, isso ainda era mais mágico, porque eu via aqueles navios ao longe e pareciam miniaturas, pareciam até de brinquedo. Eu me lembro que quando cheguei em casa depois, eu fui brincar com um barco que eu tinha de plástico no tanque lá de casa. E você deve imaginar o que eu fiz, não é? Enchi o tanque de sabão em pó para ter a mesma sensação de estar na água. Ganhei sim uma surra, porque eu acabei com a caixa de sabão em pó da minha mãe. Agora, refletindo um pouco sobre aquele dia, sobre aquele momento eternizado nessa fotografia, vamos relembrar um pouco as sensações, a emoção que eu tive ao ver o mar. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. A areia molhada, a água salgada, como eu falei, e as conchinhas e estrelas do mar que eu ia apanhando ali, colocando todas num saquinho de papel ou de plástico para levar para casa. Algumas até fediam depois. Havia umas estrelas do mar muito comuns que tinham ali, elas eram redondas e quando explicavam que aquilo era um animal, eu não entendia. E eu ficava colocando aquilo ali dentro para levar de souvenir, de lembrança. Eu lembro também, na minha inocência infantil, quando pegaram uma concha do mar grande, em forma de caramujo, e eu coloquei aqui, ouvindo apenas o vento, e diziam que era o barulho do mar. No hotel onde nós ficávamos hospedados, o gerente acabou me dando de presente uma concha dessa e falou, quando você voltar para Belo Horizonte e sentir saudade da praia, você vai colocar a concha do mar no ouvido e vai ouvir o barulho do mar. Hoje eu cresci e sei que aquele barulho não era do mar, é apenas o ar que passa ali naquela concha, mas para minha mente infantil foi muito válido. Foi especial conhecer o mar, conhecer a praia em Santos. Mas, fazendo uma analogia entre isto e a Bíblia Sagrada, eu posso dizer que muitas pessoas conhecem de fato as Escrituras. Muitos ouviram falar da história de Jesus nascendo em Belém, filho de José e Maria. Muitos sabem que Jesus teve 12 apóstolos, que Jesus morreu crucificado na sexta-feira da paixão, que ressuscitou no domingo, que instituiu a Santa Ceia, que na tradição católica é chamada de Eucaristia. Nós sabemos muitas coisas sobre Jesus. Mas será que o nosso conhecimento sobre Cristo não está semelhante àquele meu conhecimento da praia quando criança eu fui até ao mar ali na praia de José Menino? É válido, não estou descartando essa experiência.
Mas será que nós não podemos ter uma experiência mais profunda? Deixe-me contar a outra experiência que eu tive com o mar. Foi quando eu, já adulto, tive a oportunidade de mergulhar com cilindro de oxigênio. Eu vou mostrar algumas imagens para você. Aí estamos eu e minha esposa mergulhando nas praias em Fernando de Noronha, onde nós tivemos a nossa lua de mel. Perceba o brilho da água. Foi fascinante ver peixes, ver o mar desde a parte de baixo, os corais, o colorido imenso daquela região, vários tipos diferentes de cardumes passando por mim. A emoção foi muito maior do que aquela que eu senti quando criança. Realmente valeu a pena conhecer a praia com meu pai quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Mas foi muito maior a emoção quando eu pude mergulhar com cilindro não apenas no Brasil, mas em outros mares ao redor do mundo. Hoje eu percebo que aquele conhecimento da infância foi válido e a experiência também teve o seu valor, mas foi um conhecimento superficial. Hoje eu conheço o mar de baixo e ele é muito mais belo, muito mais lindo do que eu imaginava apenas contemplando desde a areia da praia. E eu quero ainda conhecer o mar de maneira mais profunda ainda. Eu não me contentei apenas com esses mergulhos em alguns países do mundo. Eu ainda quero conhecer mais a fundo esse imenso oceano que nós temos no planeta Terra. E é assim que eu quero convidar você a conhecer também a Bíblia. Você conhece a Bíblia da praia, mas que tal fazer um mergulho mais profundo? É por isso que hoje eu digo que já estão abertas as inscrições para a primeira turma de minha pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Eu poderia dizer a minha primeira turma de mergulho no mar das Escrituras. Essa formação inédita vai ser ministrada por mim, junto com outros especialistas profissionais da área. Nós vamos juntos nos aprofundar na historiografia bíblica, na interpretação da Bíblia, na arqueologia. Eu vou levar você a aprimorar as suas habilidades de análise, desenvolvimento de compreensão lúdica, de profunda compreensão da Bíblia. Você vai poder trabalhar com bom manejo os métodos atuais de análise e interpretação para aplicá-los ao texto bíblico. Você também vai aprender a contextualizar historicamente os textos sagrados e aplicar as tecnologias digitais, isso mesmo, tecnologias digitais na pesquisa bíblica. Esse é um programa único no Brasil, inédito, totalmente dedicado ao estudo avançado da Bíblia Sagrada. E a nossa pós-graduação será estruturada nesses 3 pilares fundamentais que eu já mencionei várias vezes para você: a arqueologia, a interpretação, que é a exegese, e a história, o contexto da Bíblia. Essas são as ferramentas mais importantes para uma interpretação, uma exposição e uma aplicação perfeitas do texto bíblico, embora muitas vezes ignoradas por cristãos professos de várias religiões. Nós vamos explorar brevemente cada uma dessas ferramentas, ou melhor, desses pilares. A arqueologia é essencial para comprovar a veracidade dos acontecimentos bíblicos. Os achados arqueológicos podem, por exemplo, comprovar que Jesus de Nazaré realmente existiu, que os eventos do Antigo e Novo Testamentos foram reais, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, os milagres de Cristo, o dilúvio, etc. Além disso, a arqueologia também nos ajuda a aprofundar na compreensão, por exemplo, das parábolas de Jesus, das histórias bíblicas, dos acontecimentos registrados na Escritura Sagrada. Você já viu uma dracma, uma moeda da época de Cristo? Você sabe o que é um talento? Ou você sabe o que é um odre? Saiba que exatamente a experiência e a compreensão, a identificação desses objetos nos ajudam a compreender melhor o texto. Por exemplo, você saberia qual é a proporção do tipo de cruz na qual Jesus provavelmente foi crucificado? Conhecer esses detalhes vai ajudar você a enriquecer a sua compreensão do sacrifício de Cristo e o significado da cruz. Porque, afinal de contas, aquela cruz originalmente não era de Jesus, era de Barrabás. E por que será que aquela multidão escolheu Barrabás e não Jesus, mesmo sabendo se tratar de um salteador?
Nós vamos responder isso. A arqueologia não é apenas a comprovação da autenticidade dos relatos da Bíblia enquanto história, mas também uma forma de nos transportarmos até aquele passado distante de nós. É como se pudéssemos entrar numa máquina do tempo, chegar até lá, conversar com o mundo da Bíblia, enriquecendo assim o nosso conhecimento, a nossa imaginação, a reconstrução histórica daquilo que o texto nos apresenta. E isso nos leva para o segundo pilar, a interpretação, ou seja, a exegese, que é o estudo e a prática da interpretação de textos, especialmente textos sagrados, como uma ferramenta crucial para que crentes, especialmente cristãos, possam ler, explicar e aplicar melhor os ensinamentos da Bíblia em sua própria vida, em seu próprio cotidiano. Eu quero dizer para você que saber interpretar corretamente esse livro, a Bíblia Sagrada, vai ajudar você a esclarecer passagens que, de outra forma, pareceriam confusas, obscuras ou descontextualizadas. Estudar as intenções, por exemplo, dos autores bíblicos e o público-alvo ao qual o texto primariamente se dirigia, nos ajuda, por exemplo, a fornecer uma compreensão precisa do significado de passagens estranhas. Você deve saber, é claro, que muitos textos bíblicos parecem ambíguos, obscuros demais, ou até podem sugerir múltiplas interpretações num primeiro momento. Nesse sentido, é a exegese que vai ajudar você a clarificar essas ambiguidades, essas situações estranhas e a encontrar a interpretação mais coerente e mais sábia que tem relação com o contexto geral da Bíblia Sagrada. É também a exegese que nos ajuda a evitar interpretações errôneas que podem levar a doutrinas ou até práticas heréticas. E mais, é a exegese, bem conduzida, é claro, que vai ajudar você a julgar possíveis interpretações errôneas que outras pessoas possam trazer e até forçar um ensino em sua pessoa, em sua mente. E assim, muitos, infelizmente, acabam caindo nesse tipo de engodo escriturístico. É a interpretação correta, a exegese, que vai tornar você apto a abrir a Bíblia com sabedoria e, com os olhos, alertar, quem sabe, outras pessoas. Você pode ser uma fonte de luz para ajudar que outros compreendam melhor a Bíblia Sagrada. O cristão que sabe interpretar de maneira coerente, lúcida as Escrituras, também pode explicar passagens bíblicas de uma maneira clara, de uma maneira assim tranquila, transparente, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela mensagem. E você pode alcançá-las em pregações, palestras, estudos bíblicos ou até mesmo numa conversa informal com alguém que você acabou de conhecer. A interpretação correta da Bíblia também facilita a chamada defesa da fé cristã, que muitos chamam de apologética, pois permite aprofundar interpretações bem fundamentadas e responder até às objeções que alguns fazem em relação à Bíblia Sagrada. Compreender melhor esse livro, que eu chamo de Palavra de Deus, é fortalecer a nossa fé e a nossa convicção pessoal em nosso contato, em nossa conexão com Deus, o Criador de toda a nossa existência. É por isso que a exegese é esse segundo pilar do qual nós não podemos abrir mão. E coladinho com a exegese vem, é claro, o conhecimento histórico-cultural. Ou seja, compreender o contexto histórico e cultural da Bíblia oferece a você várias vantagens. Vantagens importantes, até eu diria, para um cristão que quer interpretar de maneira correta a Bíblia e aplicar melhor o ensinamento bíblico para os dias de hoje. Então, se você me acompanhou ao longo das 3 últimas aulas, você deve ter percebido que eu sempre atentei para esses pilares. E, aliás, você também me ouviu dizer que texto fora de contexto gera pretexto. E o que eu quero dizer com isso? Simples, que interpretar corretamente as Escrituras dentro do seu contexto cultural será algo essencial para evitar mal-entendidos e doutrinas errôneas. Sabe, o contexto histórico refere-se, como você já aprendeu nessas 3 aulas, àquele ambiente do passado ao qual o texto estava originalmente inserido, o que inclui eventos da época, cultura, expressões idiomáticas,
práticas e crenças próprias daquela época, que está distante de nós há milênios. Então, retirar um versículo de seu contexto imediato pode levar a pessoa a uma interpretação que o autor bíblico nunca pretendeu fazer. Versículos isolados podem ser usados, inclusive, para criar fanatismos ou doutrinas que não são apoiadas pelo ensino geral das Escrituras. Você deve estar procurando exemplos? Eu vou dar para vocês. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem é frequentemente usada de maneira errônea para justificar realizações pessoais, enquanto que no contexto original, Paulo está falando sobre enfrentar tanto a abundância quanto a escassez. Alguns podem deliberadamente tirar versículos do seu contexto para também apoiar agendas políticas, pessoais ou até ideológicas. Eu vou dar outro exemplo para você. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, é dito assim: não julgueis para não serdes julgados. Fora de contexto, essa passagem de Jesus é utilizada para argumentar que qualquer forma de julgamento é errada. Eu já vi muitas pessoas falando assim: Deus não julga ninguém, porque Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados. Ora, como está sendo mal interpretada esta fala de Cristo? No contexto original, nós vemos que Jesus nos recomenda a julgar com justiça e não a não julgar. Julgar com justiça, evitando, acima de tudo, a hipocrisia. Depois você pode ler isso de maneira mais ampla em Mateus capítulo 7, desde o versículo 2 até o versículo 5. Tanto é que em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: porque eu bem sei que pensamentos penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fora de contexto, essa é outra passagem utilizada frequentemente para dizer que Deus está prometendo uma prosperidade imediata e sem limites. Porém, quando olhamos no contexto original, nós vemos que ali Deus estava falando aos exilados judeus da Babilônia, promovendo ou prometendo para eles que haveria uma restauração do país após os 70 anos de cativeiro. Posso dizer outra palavra para você, outra passagem que também é mal interpretada por falta de hermenêutica, de exegese? Vamos lá. Em 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Fecho aspas. Que passagem mais misógina, não é? Claro. Fora de contexto, essa passagem é citada para defender que as mulheres devem ser subjugadas, que devem ficar sempre em silêncio, que elas não podem ter voz ativa na igreja. Porém, nada mais fora da realidade. Quando você observa isso com uma exegese lúcida, dentro do contexto da época, você percebe, de acordo com alguns estudiosos, que Paulo ali estaria fazendo uma instrução específica para uma situação em Corinto, onde talvez as mulheres, muitas delas que haviam sido sacerdotisas de Afrodite, estavam causando tumulto e atrapalhando os cultos, especialmente quando elas queriam profetizar como faziam na época em que eram apenas servas ou prostitutas. Sim, prostitutas cultuais de Afrodite, porque naquela época muitas das sacerdotisas da deusa do amor também se prostituíam para sustentar o templo de Afrodite, que ficava em Corinto. E muitas dessas mulheres, além de se prostituírem, ganhavam a vida fazendo de maneira descontrolada uma série de prognósticos e profecias que eram encomendadas por pessoas que queriam saber o que iria acontecer na semana seguinte. Quando elas iam para a igreja cristã, acostumadas talvez à prática anterior, elas acabavam também querendo entrar em êxtase dentro da igreja ou falar tumultuando o culto. Por isso, naquela situação específica, Paulo sugeriu que era melhor que elas ficassem caladas e aquelas que tivessem um marido preferissem conversar com seu esposo em casa a respeito de questões teológicas. Paulo não estava, repito, sendo misógino. Era uma situação pontual, localizada da cultura de Corinto. É importante notar que em outras partes da mesma carta, da mesma epístola aos Coríntios,
Paulo reconhece que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, por exemplo, mas outras partes também. Em outras palavras, quando Paulo disse para as mulheres ficarem caladas, ele não estava de maneira alguma sentenciando um silêncio absoluto em todas as circunstâncias, muito menos sendo misógino. Você está percebendo como essas três ferramentas, a arqueologia, a interpretação e a história cultural, nos fornecem uma base sólida para discernir a vontade de Deus e tomar decisões sábias conforme os princípios bíblicos e não conforme uma interpretação errônea ou fanática que é dada a esmo? A Bíblia não é para ser estudada a pontapé. É por isso que a nossa pós-graduação está fundamentada nesses três pilares que eu considero tão importantes. Vamos então resumir? Para essa formação, você vai aprimorar essas três habilidades que eu mencionei. Primeiro, a profundidade analítica. Você vai desenvolver competências avançadas na análise dos textos bíblicos, enfatizando a importância da historiografia, da hermenêutica e, é claro, da arqueologia. Segundo, a contextualização histórica. Você vai obter uma compreensão abrangente do contexto histórico das passagens bíblicas, fazendo uso das descobertas arqueológicas, dos elementos que nos ajudam a aplicar o texto na sua origem, na sua base. E em terceiro lugar, a aplicação hermenêutica. Você vai se tornar capacitado a aplicar esses métodos hermenêuticos contemporâneos na compreensão bíblica, integrando conhecimentos teóricos à prática cristã. Ou seja, você vai aprender a aplicar os ensinamentos, os princípios bíblicos à sua própria vida e aos seus desafios vividos hoje. Então, com esse fundamento tão sólido, você estará finalmente preparado para ler, interpretar e ainda explicar as Escrituras nas mais diferentes circunstâncias. Por exemplo, ensinando numa igreja, fazendo um discurso, uma pregação, esclarecendo uma passagem bíblica numa conversa de amigos, realizando o trabalho missionário de testemunhar da verdade bíblica para pessoas que precisam ser alcançadas, especialmente os seus familiares. Esta talvez deva ser a sua primeira paróquia, aqueles que fazem parte da sua família. Portanto, eu insisto que conhecer as verdades da Bíblia de maneira assim profunda nos ajuda a, quem sabe, nos tornar melhores cristãos, nos ajuda a tomar melhores decisões em nossa vida pessoal, nos prepara para identificar o erro e, acima de tudo, nos aproxima mais e mais de Deus, fazendo da vida presente uma preparação para a eternidade. E se você está realmente interessado em abandonar aquela superfície e mergulhar nesse mar de compreensão da Bíblia, eu quero mostrar para você, a partir de agora, o que nós podemos oferecer nessa pós-graduação. Não estarei sozinho, haverá outros especialistas comigo. Nós vamos explorar os livros da Bíblia, você vai entender como fazer a exegese, você vai ter elementos arqueológicos em cada aula, em cada disciplina. Nós vamos ter aulas gravadas e ao vivo e você não precisa vir aqui para o NASP, você pode fazer essa pós-graduação da sua casa, onde quer que você esteja. E eu afirmo, é uma pós-graduação com reconhecimento do MEC, com um diploma oferecido por uma instituição que também teve nota máxima no MEC, o NASP. Será uma pós-graduação completa, um lato sensu, com 360 horas de conteúdo para você. Conteúdos preparados com muita responsabilidade e com muito carinho. As aulas começam em 1º de agosto, tá certo? E olha que legal, você não precisa se deslocar da sua casa até aqui ao campus do UNASP, porque todo o conteúdo é online e pode ser consumido de qualquer lugar do Brasil. Quer dizer, do Brasil ou do mundo. Tá certo, produção? Porque se a aula é online, você pode assistir de Angola, dos Estados Unidos, de qualquer país da Europa, você pode assistir de qualquer país aqui da América do Sul, ou seja, em qualquer lugar que você tiver um tablet, um celular, um computador e um bom sinal da internet, você pode ter as aulas chegando diretamente até você. Sobre as aulas ao vivo, elas serão geralmente a cada 15 dias, nas quartas-feiras, às 20 horas, tá certo? Serão quinzenais.
eu daria a maior parte das matérias e eu quero também conversar com você ao vivo. E se você não puder estar presente nas aulas ao vivo, não tem problema. Ela ficará gravada para que você possa consumir no seu melhor horário. Aliás, se houver pessoas assistindo de outros países, a gente resolve assim o problema do fuso horário. E todo o conteúdo do curso vai ficar gravado para você ver e rever quantas vezes quiser. E você vai ter a chance também de tirar as suas dúvidas ao vivo, quando houver a aula quinzenal ao vivo, tá certo? Mas você também pode deixar a sua pergunta na plataforma do aluno e todos os dias úteis, os nossos monitores, que são tutores educacionais, vão entrar na plataforma para responder de maneira personalizada à sua dúvida, à sua pergunta. Ou seja, você será muito amparado nessa pós. E você vai receber também diversos materiais complementares para que você possa acompanhar da maneira mais clara, mais didática, cada uma das disciplinas. Você vai receber, por exemplo, apostilas, exercícios de fixação, planilhas, sugestões de leituras complementares e muito mais. E eu sei que você deve estar perguntando, vai ter muita prova difícil? Prova é o terror do aluno. Fique tranquilo, ninguém está aqui para torturar você. Por uma questão de exigência do MEC, nós temos que ter uma prova para cada disciplina. Então você vai ter uma prova por mês de múltipla escolha, nada muito complicado, juntamente com um assignment. Olha que palavra difícil, né? O que significa isso? É nada mais, nada menos que uma breve dissertação sobre um tema estudado. Isso vai ajudar você na fixação do conteúdo. Fique tranquilo que não vai ser nada complicado, que você vai precisar se esgoelar para poder fazer essa pós. Ela vai ser dentro da sua realidade de pouco tempo, tá certo? Fizemos tudo sob medida para a sua realidade. E você precisa, é claro, tirar uma nota 6, no mínimo, para ser aprovado na disciplina. E fica tranquilo que nós estamos dispensando você de ter de entregar o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Não haverá isso. Sabe por quê? É porque o nosso curso tem um viés mais prático, como eu disse, customizado à sua realidade, que talvez não tenha muito tempo. Além disso, na nossa pós-graduação, você também vai criar uma rede de contatos para um network de peso a nível nacional, ou melhor, internacional, porque nós certamente poderemos ter alunos de outros países. Ou seja, nós queremos que essa pós não seja para você um peso, seja algo agradável, gostoso de se fazer, algo que você tenha paixão pelo aprendizado que você vai receber acerca do maior livro de toda a história, a Bíblia Sagrada. E sabe por quê? Os alunos dessa pós terão a oportunidade de se conhecer também num grupo exclusivo de Telegram. Então você pode agora fazer um network com pessoas que talvez você nunca conheceria e quem sabe dali sair boas oportunidades para você. Lá você vai ficar amigo de um monte de gente que também está interessada em teologia, interpretação bíblica, arqueologia, está interessada em espiritualidade e conexão com Deus, assim como você. É bom demais, não é? Falei como mineiro. Bom demais da conta. Agora então, vamos para mais alguns detalhes sobre essa pós-graduação, tá certo? Que eu quero tirar todas as suas dúvidas. Todo o conteúdo vai ficar disponível por apenas 24 meses no ar. E ao final você vai receber um certificado de conclusão da pós-graduação emitido pelo NASP e reconhecido pelo MEC. E como eu falei, o NASP tem nota máxima no MEC. A assinatura completa do curso A Bíblia Comentada por 12 meses. Quando você se torna aluno da nossa pós-graduação, você vai receber imediatamente acesso ao curso A Bíblia Comentada por 1 ano. Esse curso é um programa, na verdade hoje uma plataforma, com mais de 400 aulas, nas quais eu explico e comento livro por livro da Bíblia Sagrada, a começar do Gênesis. Eu não somente comento, como exponho até mesmo textos, profecias difíceis da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Nós ilustramos a aula, ou seja, essa pós-graduação será até complementada pelo curso A Bíblia Comentada. Agora você pensa que acabou? Eu ainda preparei uma mega surpresa final. Se você é uma pessoa generosa, que gosta de compartilhar conhecimento, então essa é a sua chance. Sabe por quê? Nós decidimos dar uma viagem para Israel guiada por mim
com tudo pago ao aluno que mais contribuir com as discussões nos grupos do Telegram. E pode ter certeza que esse aluno ou essa aluna vai viajar comigo uma viagem que será a viagem dos sonhos. Agora, esse grupo vai fervilhar de discussões, trocas de ideias, materiais, network, novas amizades, é isso que nós queremos. E para aqueles que mais se destacarem contribuindo para o grupo, ora, esse que mais se destacar vai voar comigo desde o Brasil até a Terra Santa, para ver com os próprios olhos tudo aquilo que estudou na pós. Ah, mas eu sou aluno de outro país, não tem problema. Você vai pegar o avião aí do seu país e nós vamos nos encontrar em Tel Aviv e dali para Jerusalém, a Galileia, o deserto da Judéia, o Rio Jordão e outras paragens da história da Bíblia Sagrada. Será uma viagem incrível, que costuma custar em torno de R$30 mil, mas para você que contribuir lá no grupo do Telegram, vai sair de graça, apenas contribuindo com os demais alunos da nossa pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação Bíblica. Você está gostando desses bônus? Eu também. Eu quero presentear você com isso. E você vai estar também acompanhado por mim nessa viagem e vai estar também fazendo parte do meu grupo para conhecer pessoalmente os lugares por onde Jesus passou. Sem mitologia, sem interpretação fictícia, apenas à luz da arqueologia, da história e do contexto. E vai também aproveitar essa experiência para ver in loco algumas coisas que você já aprendeu aqui na nossa pós. Ah, só tem um detalhe importante. Essa viagem só vai acontecer quando a guerra em Israel acabar. Eu prometo a você, não vamos colocar ninguém em risco, tá bem? Vamos conversar sobre isso depois, sobre a data. Mas a viagem vai sair. Bom, eu não posso dizer quando, mas é um compromisso que eu assumi. Fala a verdade. Não tem programa mais completo de pós-graduação do que esse, não é? Você já viu algum programa de pós-graduação em História, Interpretação, Arqueologia Bíblica com tudo isso que nós estamos oferecendo? É claro que não. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas será que essa pós-graduação serve para quem nunca estudou teologia, nunca estudou hermenêutica, nunca estudou arqueologia? É aqui que está o pulo do gato. Você pode sim ficar muito tranquilo quanto a isso, porque a gente criou um caminho para que você possa ir do básico ao avançado no menor tempo possível. Todo o conteúdo será, é claro, aprofundado de maneira gradativa e com muita didática. Então você pode vir sem medo, mesmo que você nunca tenha estudado teologia e mesmo que você nunca tenha lido por completo as Escrituras. Além disso, a graduação que você cursou não faz nenhuma diferença para o seu sucesso nessa pós-graduação. Você pode ter feito uma faculdade de veterinária e você vai ter sucesso aqui na pós-graduação em Bíblia. Você pode ter estudado, quem sabe, psicologia ou direito ou arquitetura, não importa. Nós vamos oferecer para você uma pós-graduação muito concisa, que vai, como eu disse, da base até a parte mais profunda. A bem da verdade, você nem precisa ter mesmo uma graduação completa para acompanhar esse curso. Eu vou explicar como. Eu sei que é uma pós-graduação, mas se você não tem uma faculdade completa, você pode se matricular e você vai receber apenas o título de extensão acadêmica. Só isso, mas você vai assistir às mesmas aulas, na mesma sala de aula e temos mecanismo legal para que isso seja conforme manda o governo. Simples assim. Agora, é lógico, não entenda que vai ser moleza para você obter o seu certificado, não é isso que eu estou falando. Nós vamos apenas facilitar para que seja tudo coerente e compatível com a sua realidade. Agora, criando uma rotina de estudo simples, quem sabe de 30 a 60 minutos por dia, você já consegue acompanhar todas as aulas, eu garanto para você, fazendo as provas, tirando notas altas e, no final, tendo um excelente aproveitamento. E você não precisa ser graduado, repito, você pode não ter terminado a sua faculdade e ainda assim acompanhar a nossa pós como uma complementação, como uma extensão acadêmica. Simples assim. Pessoas que estão no ensino médio ou que não completaram a graduação podem, portanto, fazer esse curso e aprender tanto quanto os demais acerca da Bíblia Sagrada. A única diferença, para ficar bem claro, é que no final do curso, os alunos sem graduação ou sem diploma de tecnólogo receberão um certificado de curso de extensão universitária, enquanto os demais receberão um diploma de pós-graduação. Só isso, nada mais além disso. Agora eu sei que nesse momento você esteja se perguntando,
Rodrigo, quanto vai custar esse curso? Eu vou explicar para você. Nós fizemos todo um cálculo aqui e o valor de uma pós-graduação com todos esses benefícios seria em torno de R$15 mil à vista. Mas calma, não é isso que você vai pagar. Garantindo a sua matrícula na nossa pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia, você vai receber um desconto enorme. Isso significa que ao invés de pagar R$15 mil, você vai pagar apenas 18 parcelas de R$472 ou R$6.499 à vista. Tudo isso é apenas para facilitar o seu acesso a essa pós-graduação que é única no Brasil. Você não vai encontrar nada parecido no mercado. A sua matrícula pode ser feita no Pix, no boleto ou parcelada no cartão de crédito. E sim, pode ficar tranquilo, o valor parcelado não vai comprometer o limite do seu cartão de crédito. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E ao garantir a sua vaga nessa pós, além de investir em seu próprio conhecimento mental, espiritual, sua cultura bíblica, você também estará ajudando ao seu próximo. Sabe como? Eu vou explicar. É que o UNASP, apesar de ser um centro universitário com excelência, nota máxima do MEC, não possui fins lucrativos e, por isso, uma boa parte do valor que você investir nessa pós será revertido para ações solidárias, para ações sociais. Além disso, o UNASP também promove ações de voluntariado, não somente junto à comunidade local, mas também em lugares distantes, como o Rio Grande do Sul, que teve uma catástrofe climática recente, na Amazônia, atendendo a comunidades ribeirinhas e outros lugares do nosso país. A internacionalização também dessas ações se faz presente, pois nós ajudamos tanto dentro do âmbito acadêmico quanto do voluntariado em projetos para países como Angola, Albânia, Bolívia, Guiné-Bissau e também ali no Oriente Médio. É muito legal, não é mesmo? Aí você pode dizer, ok, Rodrigo, mas o que acontece se eu começar a fazer a pós e sentir que o curso não é para mim? Ora, se você ainda está em dúvida, então vamos fazer o seguinte, não se preocupe. Você pode fazer, digamos assim, um test drive sem compromisso. Eu comprometo isso com você. Basta você se matricular, você vai receber o login e a senha e vai acessar a nossa plataforma do aluno. Aí no dia 1º de agosto será liberada a primeira disciplina. Nesse caso, você pode assistir a disciplina e avaliar a qualidade do conteúdo, do professor que serei eu, e se em até 7 dias após a liberação da primeira disciplina, você chegar à conclusão que o conteúdo do curso não está feito sob medida para você, que você não gostou do conteúdo ou do professor, basta enviar um e-mail para nós pedindo o reembolso do seu dinheiro e não haverá muita burocracia nesse sentido. Você pode ficar tranquilo que a gente vai reembolsar tudo que você pagou, mas você tem que fazer isso em até 7 dias depois que liberarmos a primeira aula, está bem? Então você percebeu que a minha proposta, na verdade, ela tem risco zero para você. Então, vamos lá. Toque agora no botão abaixo e garanta sua vaga com todos os bônus que isso representa. Eu vejo você então na plataforma como meu aluno, ou melhor, como meu companheiro de jornada no estudo da Bíblia Sagrada. Um abraço e até lá, eu aguardo você.